Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa quarta aula da disciplina de Língua Brasileira de Sinais Libras. Eu vou disponibilizar para vocês a gravação dessa aula, tá? Da semana passada eu vou fazer a gravação e vou postá-la na plataforma, porque a gente teve um problema aqui com o Meet, né, para fazer a gravação, mas eu vou disponibilizar para vocês. Sobre a disciplina, lá na plataforma de vocês, na semana 2, vocês podem estar entrando, quem ainda não acessou, para responder o questionário avaliativo 1, que é referente ao conteúdo da semana 1 e 2. São 10 questões, tá? As questões de múltipla escolha, vocês têm 2 tentativas e 30 minutos para responder, tá? E esta semana, de acordo com o nosso guia de estudos, né, do nosso planejamento, a gente tem um questionário avaliativo presencial, que vai ser no polo, né? E esse questionário avaliativo é referente à semana 3, que é o conteúdo da semana passada, tá? Que eu vou postar para vocês o vídeo, mas quem participou da aula também pôde acompanhar, tá? Então, o questionário avaliativo presencial dessa semana, ele é referente ao conteúdo da semana passada, tá? Então, vamos lá para essa semana, sobre o que a gente vai estar trabalhando. Nós vamos trabalhar sobre os aspectos semânticos e pragmáticos da Libras, da língua brasileira de sinais. Então, veja só, como nós temos os aspectos morfológicos, fonológicos, sintáticos, semânticos, né, que a gente fala, o que seriam isso? Eles são aspectos que todas as línguas, elas possuem. Então, todas as línguas orais, auditivas, que a gente fala que é o português, o espanhol, que depende da nossa audição e da nossa fala, e as línguas visoespaciais, que são as línguas de sinais, porque a Libras, ela não é universal, cada país tem a sua língua, né? Então, o Brasil tem a língua brasileira de sinais, os Estados Unidos tem a ESL, a língua de sinais americana, e assim cada país tem a sua língua. E aí a gente vai ver, então, agora esses aspectos semânticos e pragmáticos. A gente viu um pouco na aula passada sobre o que eram os parâmetros, né? O que são os parâmetros para se desenvolver um sinal. Então, para a gente precisa da configuração de mão, que é a maneira como a sua mão está quando você faz um sinal. Por exemplo, meus dedos todos fechados, essa é a configuração de mão. Se as minhas duas mãos estão da mesma maneira e eu encosto a ponta do meu dedo médio, eu tenho o sinal de casa. Se eu faço esses dois sinais, que é um sinal composto, é escola, casa, estudar, né? Um sinal composto. E então os sinais, eles dependem de parâmetros. Ponto de articulação, né? O lugar aonde eu faço o meu sinal. Se eu faço C e S na minha boca, pode ser sábado, laranja, mas se eu faço no ponto de articulação que é a minha testa, ó, C e S, é aprender. Então, ponto de articulação é o local aonde eu faço o sinal. E aí nós vimos também a direcionalidade, né, a orientação da palma da mão, a expressão facial corporal, que é importante. Na Libras, nós fazemos a configuração de mão aqui em Y, né, o dedo mínimo e o dedo polegar. E se você encosta aqui no seu ombro, é idade. Então, eu vou dizer a minha idade. Ou você quer perguntar a idade do outro? Qual a sua idade? Aí você faz a expressão facial de pergunta para que, de fato, você esteja perguntando qual a idade daquela pessoa, né? Então, a expressão facial e corporal é muito importante na língua brasileira de sinais. Então, pensando nesses aspectos linguísticos de uma língua, a gente pensa na semântica. O que é semântica? Semântica é o sentido, é o significado que se tem as palavras. E no caso da Libras, o sentido e o significado que se tem os sinais, né? Ou as palavras representadas pelos sinais. Por exemplo, no português, passageiro. Se eu digo o passageiro subiu no ônibus. Ou se eu falo a frase, o nosso amor foi passageiro. A palavra passageiro tem a mesma escrita, tem o mesmo som, mas sentidos diferentes de acordo com o contexto da frase. O passageiro subiu no ônibus é a pessoa que subiu naquele ônibus. O nosso amor foi passageiro, o nosso amor foi rápido. São sentidos diferentes. A mesma palavra, a mesma escrita, o mesmo som, mas com sentidos diferentes. E na Libras, a gente também tem os sentidos dos sinais.
né? Aquilo que se tem em determinada frase, como que se dá os seus sentidos nesses determinados contextos. E a gente tem um outro ramo da linguística, que é a pragmática. Então, a grande ciência que estuda todas as línguas é chamada de linguística, e ela se ramifica de acordo com as suas especificidades, né? No caso da pragmática, o que é essa pragmática que se estuda as línguas? Toda língua tem uma pragmática. Pragmática é o uso concreto da linguagem pelos falantes da língua em seus variados contextos. Então, a pragmática é o estudo daquilo que se realiza de fato com a língua em seus variados contextos, ou seja, nos seus mais diversos contextos. Como que é esse uso concreto da língua? Então, a gente vai entender um pouco melhor isso do sentido e do significado, do uso concreto da língua e daquilo que faz sentido, pensando lá na pai da linguística geral, que é o Saussure, que eu já falei para vocês em aulas anteriores, que foi que começou a observar as línguas de diferentes maneiras e que começou a ver esses aspectos linguísticos em que fazem as línguas serem de fato uma estrutura, né, que ele chamava de signos. Signos linguísticos, para Saussure, tem um significante e tem um significado. Então, veja bem, olha só, significante e significado. O que é significante no português? Significante é mesa. Mesa, que seria pragmática, aquilo que é concreto, aquilo que é escrito. Mesa. Então, se eu falo para você mesa, que mesa será que vem na sua mente? Isso é semântica, isso é sentido, isso é significado. Ah, mesa. Talvez para você venha uma mesa de madeira quadrada, para o outro talvez uma mesa redonda de vidro, para o outro uma mesa branca, outro uma mesa preta, um outro uma azul, outro uma... Eu não sei. Significado, sentido, é isso. Então, se eu falo a palavra para você, mesa, você sabe o que é mesa, mas que mesa será que vem na sua mente? Que sentido você dá para isso? É uma mesa de 4 cadeiras, 5 cadeiras, 6 cadeiras? Então é isso. Significante é aquilo que a gente chama na pragmática de concreto, a palavra mesa. Significado é aquilo que a gente chama de semântica, que é o sentido que se faz. Então, que tipo de mesa será que vem na sua cabeça, né? E para Libras, a gente. Que mesa? Sinal de mesa. Mesa. Ah, não, mas é uma mesa grande, uma mesa menor, né? O sinal também, dependendo do contexto, vai interferir naquele momento de você transmitir aquela mensagem, né? Aí veja bem, se a gente for pensar no que é a Libras e no que é o sentido para a pessoa, veja só, o signo que para Saussure, ele chamava de signo, seria para o português ou para as línguas orais e auditivas as palavras. Mas para Libras, o que seria esse signo? O sinal. Então, casa. Esse é o sinal para Libras. Qual que é o sentido disso? Ah, será que essa casa, ela é um prédio, ela é de alvenaria, ela é de madeira, ela é pequena, ela é grande? Mas esse é o sinal de casa. Qual que é a referência? O que será que vem na sua mente quando você faz casa? Ah, vi uma casa grande, uma casa pequena. Então, esse sentido é o que a gente fala de semântica, que é o sentido que se dá para as coisas. Então, a minha casa, pequena. Minha casa, grande. Né? Então, a cor, por exemplo, minha casa, ó, configuração de mãe B passa por cima do seu braço, branca. Minha casa, branca. E vermelho, dedo indicador no seu lábio, ó. Minha casa, vermelha. Então, sentidos que nós damos para os sinais, para as palavras, né, que tem essa similaridade com o português. Olha só, no português, por exemplo, veja bem, conceitos de calvo e de careca são iguais, mas veja só o exemplo. João começou a ficar careca aos 30 anos. João começou a ficar calvo aos 30 anos. Olha outra relação de sentido aqui, né? No português a gente tem isso. É a mesma palavra, são sinônimos, significam a mesma coisa, mas são palavras diferentes. João começou a ficar careca aos 30 anos. João começou a ficar calvo aos 30 anos. Essas palavras elas são diferentes, mas elas têm o mesmo sentido. Então existe isso também no português, né? Palavras escritas de maneira diferente, mas que possuem o mesmo sentido, né? Mesmo sentido.
Então, veja bem, pensando na língua brasileira de sinais, na Libras, numa língua visoespacial, o que a gente tem que perceber nessa assimilação com o português? É que para o surdo, sempre que a gente for expressar-se, a gente tem que pensar no sentido daquilo. E aí, de fato, é que você vai fazer o sinal pensando naquilo que você quer que o surdo entenda. Vamos ver, olha só. Da mesma maneira que o conceito que formamos quando ouvimos ou vemos uma sentença semelhante ao conceito que formamos quando ouvimos uma outra sentença. Olha só, no português a gente tem muito isso. Ó. A Maria ainda acredita que o Pedro ganhou na loteria. A Maria continua achando que o Pedro ganhou na loteria. Veja só, no português a gente pode mudar mais de uma palavra, mudar frases, mas que elas permanecem ali com o mesmo sentido, né? A Maria ainda acredita que o Pedro ganhou na loteria. A Maria continua achando que o Pedro ganhou na loteria. A gente mudou os verbos ali, mas o sentido é o mesmo. Na Libras, a gente tem que cuidar porque vai mudar o sinal, né? Então veja só, você tem que ver se aquele verbo de fato tem o mesmo sentido, aquela mesma ação. Então, Maria, né? Você pode fazer da filologia de Maria, vamos pensar. M-A-R-I-A. Maria, Maria. Aceitou o erro ou admitiu o erro? No português a gente tem o mesmo sentido, mas na Libras a gente tem que fazer o sinal de aceitar. As duas mãos ficam abertas e a gente faz um movimento para baixo. Aceitou. Aceitou. Então, esse é o sinal em língua brasileira de sinais para o verbo aceitar. Aceitar. Aceitar de admitir, de concordar, né? Então, veja só. O sinal de aceitar, a gente tem que colocar as mãos abertas e aí, de fato, a gente abaixar para baixo. Aceitar. Aceitar. Agora, se ele tem o mesmo sentido de admitir, ué, professora, mas e daí o sinal de admitir, como que é que eu faço? Se ele é o mesmo sinal ou ele vai mudar? Veja bem, se ele vem com sentido de aceito, ele vai ser o mesmo sinal. Admitir, aceitar. Por quê? Porque eu tenho que ter o sentido. Então, se o verbo ele tem o sentido de aceitar, o sentido de admitir, de aceito, eu faço o mesmo sinal. Admitir, aceitar. Agora, por exemplo, se você tem uma frase em que vai mudar o sentido, aí você tem que buscar um outro sinal. Por exemplo, Maria não aceitou o erro. Não aceitou, quando eu coloco uma negação, como a gente também viu na aula anterior, eu já tenho que colocar um outro sinal. Maria não aceitou o erro. Então, na Libras, o sentido, às vezes, não muda o sinal, igual no português. Por quê? Porque o surdo vem sem entender que é aceitar, que é admitir. Tanto que na língua brasileira de sinais, se a gente for traduzir para Libras, né, os verbos eles não são conjugados. A gente sempre vai fazer o mesmo verbo, porque ele não é conjugado igual ao português, presente, passado, futuro, né? Igual eu falei para vocês, olha só. O dedo indicador, eu. Configuração de mão em L, trabalho. Esse é o verbo trabalhar. Eu trabalhar, ó, nós trabalhar, eles trabalhar. O verbo não mudou. Então, o verbo na Libras, ele sempre vai ficar no infinitivo. Termina, que seria a terminação em ar, ir. Sempre o mesmo verbo. As marcas de passado, de presente, futuro, se dão por outros sinais. Né? Então, por exemplo, se é ontem, ontem. Então, o surdo já vai entender que é algo que aconteceu no passado. Olha só, a porta está aberta. Eu tenho que traduzir isso para Libras, para a língua brasileira de sinais. A porta está aberta. Que sentido que eu quero dar para isso? Que sentido que eu quero dar para essa frase na Libras para o surdo? Qual o significado dessa frase? Em contextos diferentes, se um professor estivesse irritado com o barulho de uma turma e usasse essa frase, o significado dessa frase seria diferente. Então, por exemplo, que contexto que está essa frase? É um contexto em que eu tenho ali uma sala de aula? Será que é isso?
Que veja bem, se for assim e o professor fala, a porta está aberta. Que contexto que é esse? Significa que é para o aluno sair da sala de aula. A porta está aberta, estão fazendo muito barulho, quem quiser pode sair de fora. Agora, se eu encontro uma pessoa e falo, ó, a porta está aberta, pode entrar aqui dentro da minha casa, a porta está aberta, pode vir. Então, uma mesma frase, na Libras, a gente tem que pensar no sentido. A porta aberta. Ó, lá na minha casa, porta aberta. Então, assim, qual que é o sentido que eu quero dar? Agora, se eu vou dizer que é uma sala de aula, alunos, eu vou fazer uma advertência para esses alunos. Alunos, configuração de mão em A. Alunos, fora. Lá, a porta aberta para sair. Ou seja, para o aluno sair da sala de aula. Então, na Libras, a gente tem que sempre ver o contexto, para que, de fato, na hora da interpretação, a gente pense no sentido que o surdo vai fazer daquela frase, daquela situação, para que, de fato, a gente possa interpretar de acordo com aquilo que faz sentido para ele, né? Veja só, nós temos aqui uma outra situação, pensando nas expressões idiomáticas. Então, a gente viu sobre o que é a semântica, que é o sentido, o que é a pragmática, que é aquilo que é concreto, né, no português, por exemplo, o que é concreto? Mesa, é a palavra, né? E o que é semântico? É o tipo da mesa, é o sentido, é o significado. Então, a gente vai falar que o conceito não é uma imagem mental de um objeto, seria aquilo que se tem enquanto conceito de mesa. Quando se fala de conceito, é aquilo que é a mesa em si. E o que sentido se faz daquele objeto na sua mente, né? Se é redondo, se é quadrado, se é de ferro, se é de madeira, enfim. Então, qual seria a imagem de um signo como o ar, o amor, a amizade? Qual seria a imagem de conceitos associados aos adjetivos como honesto, seguro, bom? O que a gente tem que pensar assim? Na Libras, como? Como que se faz essas expressões? Como se faz as expressões de... Como se eu vou fazer o sinal de um ar? Como que eu vou dizer o sinal de um sentimento? Na Libras eu consigo fazer isso? Sim, consigo. Olha só, as minhas mãos abertas aqui, próximo ao meu peito, esse sinal, ó. Amor, amor. E é isso eu vou dizer na língua brasileira de sinais. Eu amo você. A minha expressão, a maneira que o meu corpo está no momento da minha interpretação vai fazer com que o surdo entenda. Eu amo você. Amizade, amigo. Configuração de mãos, dedos todos fechados, a palma voltada para cima, ó. Amigo, amigo, você, amigo, amigo. Gostar, ó, o verbo gostar, os dedos ficam todos fechados aqui, um movimento circular, ó. Eu gosto de você. Então, na Libras, o sentido e daí a expressão facial e corporal é muito importante para que o surdo entenda esse sentido. Eu gosto de você. Gosto. Quando a gente gosta, você tem que fazer a expressão facial de gostar. Mas, professora, e como que a gente consegue interpretar situações de ar, por exemplo, né? Como que seriam esses tipos de interpretação? Ora, a gente tem que pensar no que você está querendo interpretar, né? Por exemplo, fumaça. Como que é o sinal de fumaça? Depende. Por exemplo, esse é o sinal de cigarro, ó. Cigarro. Como que é a fumaça de um cigarro? Essa é a fumaça de um cigarro. Mas se eu vou interpretar a fumaça de um fogão a lenha. Fogão a lenha. Fogão a lenha. Qual a fumaça? A fumaça já é diferente. Ela já é maior, ela já se espalha, né? E houve uma explosão.
um carro bateu no outro e houve uma grande fumaça. Como que eu vou interpretar essa grande fumaça? Um carro, outro carro, e a gente usa daí que a gente chama de classificador, né? Que essas duas mãos elas representam um carro, elas são classificadores. Bateu e explodiu e a fumaça muito grande. Então, na Libras, depende que tipo de fumaça que você vai interpretar, que tipo de sentido você está dando para aquilo, né? E aí, aquela interpretação que vai condizer com aquela situação. Então, se é uma fumacinha de um cigarro, se é uma fumaça de um fogão a lenha, ou se é uma fumaça de uma batida de carro, né? E aí, o sinal de fumaça vai mudar de acordo com o seu contexto. E é interessante a gente pensar também nessas expressões idiomáticas partindo desse sentido no que é no português. Então, professora, o que são expressões idiomáticas no português, para que a gente possa, de fato, entender um pouco melhor o que é isso em língua brasileira de sinais? O que é isso, professora? Expressões idiomáticas. Eu acho que vocês já ouviram falar. O João bateu as botas. É uma expressão idiomática em português. O que significa? Que o João morreu. A Ana chutou o pau da barraca. A Ana ficou nervosa, né? Fez um escândalo, ficou brava. Então, expressões idiomáticas no português são isso. A gente usa outras palavras, mas que têm um sentido para aquilo. Então, veja só. O Pedro decidiu pôr as cartas na mesa e contar toda a verdade. Não significa que ele foi lá, tirou do bolso umas cartas e colocou na mesa. Não, significa que ele expôs a opinião dele, falou a verdade, contou, né, aquilo. O João bateu as botas. Ele não pegou duas botas e bateu. É que se fosse a gente fala o sentido da palavra, que no português a gente fala sentido denotativo, que é isso que a pragmática vai estudar, que é esse sentido concreto. Não, é uma expressão idiomática, né? Então, por exemplo, a gente vai pensando em figuras de linguagem, por exemplo, que no português a gente usa. Mas o que é isso que a gente traz para Libras? É que na Libras a gente tem que pensar no sentido. A gente tem que pensar no sentido para se expressar, para se expressar durante a sua interpretação. No português, por exemplo, a gente também fala da figura de linguagem do eufemismo, né? Que é o eufemismo que traz isso. Passou para uma melhor, partiu, descansou em paz, né? Essas diferentes expressões que significam a mesma coisa. Ao invés de você chegar para a pessoa e falar assim, ela morreu. Ah, não, ela descansou. Ela passou dessa para melhor. Né? Existem outras maneiras de dizer aquela mesma coisa. Só que na Libras, a gente vai ver isso no sentido de como expressar o sentido daquilo. Então, eu vou dizer na Libras, o João bateu as botas? Não, eu vou dizer que o João morreu, porque esse é o sentido, para que o surdo entenda. Então, por exemplo, o sinal, né, de João, né? Se eu vou fazer datilologia, né, a soletração, João morreu. Isso. Por quê? Porque daí o surdo vai entender o que aconteceu. Então, João morreu. Então, na Libras, a gente pensa no sentido que se dá. Veja só, outra situação que a gente encontra na Libras em relação a esses sentidos, né, em relação aos sinais, é como que nós fazemos as expressões pensando nesse sentido na realidade. Olha só, não ligar para o que a outra pessoa está falando. Então, você recebeu essa frase, você tem que interpretar na Libras. Não ligar para o que outra pessoa está falando. Como que eu vou interpretar isso, professora? Eu tenho que pensar no sentido disso. Então, na hora de eu fazer a minha expressão, na hora de eu interpretar, não ligar para o que a outra pessoa está falando. Como que eu vou interpretar isso? De fato, com aquilo que é o sentido. Não estou ligando, ó. Não estou ligando para o que você está falando.
Não quero te dar ouvidos. Não tô nem aí para você. Isso. A interpretação na Libras é o sentido que essas frases estão dizendo. Então, ó, não ligo para outra pessoa, não quero dar ouvidos, não tô nem aí. Então, o sentido da Libras é muito importante. Por isso que a gente fala dos parâmetros, né? Quando na outra aula a gente viu todos os parâmetros da língua brasileira de sinais, eles são muito importantes, mas expressão facial e corporal, ela é muito importante na Libras. Por quê? Porque é através das suas expressões, do seu rosto, é que o surdo vai entender. Então, configuração de mão em Y. Encosta o polegar. Triste, triste. Se você fizer o sinal de triste feliz, o surdo não vai entender. E quem tá triste? Tá triste. E se você fizer o sinal de feliz triste, também não. Sinal de feliz, né? Configuração de mão é em F. Dedo indicador, encosta o polegar. Dedo indicador, encosta o polegar. Configuração de mão em F. Faz um movimento sinuoso para baixo, ó. Sinuoso para baixo. Feliz. Quem tá feliz está feliz. Agora, se você fizer um feliz triste, então as expressões faciais e corporais, o sentido que se dá para aquela frase, para aquela interpretação. E é isso que a gente vai ver nas aulas. Por exemplo, de classificadores. Na Libras a gente usa classificador. O classificador é quando a gente vai contar algo e a gente precisa especificar uma determinada situação. Foi igual do carro, ó. O sinal de carro é esse, mas aí eu usei um classificador para falar sobre a batida, sobre um acidente. Então, olha só, faço sinal de carro, aqui tem um carro, aqui tem outro carro. Eles vieram e bateram. Isso é classificador, ó. Eu usei minha mão toda fechada para usar como classificador para carro e aqui também para contar esse fato. Classificador. Olha só, esse sinal aqui é andar. Configuração de mão em V voltado para baixo. Mas se eu faço esse sinal, ó, mostro aqui e faço esse sinal na minha bochecha, que é sinal de mulher, né? Dedo polegar na bochecha, mulher. Desse lado, faço o sinal aqui, que é o sinal de homem. Eu estou especificando o que são os meus classificadores. Isso aqui é um classificador. Classificador de homem, classificador de mulher. Aí eu vou contar a história, ó. Eles vieram andando pela rua, viraram, se encontraram, sentaram, uma cruzou a perna e ficaram conversando. Então, na Libras, a gente usa muito classificador para contar uma história, um fato, uma situação, que é um assunto um pouco mais avançado que a gente faz nos estudos da Libras. Mas sempre pensando nisso, que na Libras a gente tem esse sentido, né? Para que de fato haja um entendimento entre o surdo e a interpretação do ouvinte naquele momento. Então, o que a gente pode perceber é que essas expressões na Libras têm que ter o seu sentido. E aí, jogar um verde? Vamos ver se é isso mesmo? Vou verificar se é isso mesmo. Como que será que na Libras a gente vai fazer essa expressão? Jogar um verde? Será que é isso mesmo? Vou verificar que é isso mesmo? As três frases ali, elas têm o mesmo sentido. Como que você interpretaria isso pensando no sentido? Vou verificar se é isso mesmo? Será que é isso mesmo? É como se fosse uma desconfiança, né? Vou verificar se é isso mesmo? Como que você ia fazer esse tipo de interpretação se você tivesse que fazer na Libras? E aí? Vou verificar se é isso mesmo? Qual será o sentido que se dá para isso? Pensando no sentido das três, vou ver, vou verificar se é isso mesmo. Ver, verificar se é isso mesmo. Ou a gente poderia fazer o sinal de certo, correto. Vou ver, verificar se está certo, correto. Dedo indicador, encostado no seu olho, ver, verificar. E o rosto, a expressão facial. Ver, verificar.
certo, correto, se é isso mesmo. Então, o sentido que se dá é a maneira da nossa interpretação. A leitura dessa semana também foi tirada desse material, que foi o mesmo da semana passada, do livro Língua de Sinais Brasileira, da Ronice, da Carnop, que traz essas questões dos estudos linguísticos, né, de maneira geral, voltada para a língua brasileira de sinais. Então, o que a gente pôde perceber é que a Libras, ela tem uma análise semântica, que é de sentido, uma análise pragmática, que é desse uso concreto da língua, né? E as expressões idiomáticas que a gente usa no português, a gente também pode encontrar na Libras, mas a gente pensa sempre no sentido da hora da interpretação, que assim, de fato, o surdo vai compreender o contexto. Então, quando o Sucy começou seus estudos pensando em todas as línguas, ele dizia do signo, que para nós na Libras são os sinais, para o português as palavras, né? Então, se a gente pensa no sinal de casa, é o que o signo fala do significante, a escrita, que para Libras, então, é o C-A-S-A, casa. Significante é aquilo que é concreto. Mas, quando eu faço sinal de casa, o semântico, a semântica, é o sentido, é o significado, é a imagem que se vê. Então, que casa que é essa? Uma casa de madeira, de concreto, uma casa grande, uma casa pequena. E às vezes na Libras a gente tem muito isso no sentido de descrever alguma coisa. Ó, explicar. Esse é o sinal de explicar. Então, vou explicar como é aquela mulher. Ela é alta ou baixa? Ela tem os cabelos lisos ou cabelos enrolados? Ela é, ó, configuração de mão, dedo mínimo, magra ou configuração de mão Y, gorda, né? Então são as características, é o sentido, o significado. Então, sinal de mulher, é esse. Agora, que sentido, né? Que tipo de mulher que é essa? Quais são as características, né? E assim, na Libras a gente pensa sempre no sentido. Então, uma expressão idiomática. João bateu as botas. Na Libras, então, João morreu. O sentido é da interpretação, para que de fato o surdo possa compreender e entender o contexto que se está sinalizando em língua brasileira de sinais. E as expressões faciais e corporais são muito importantes. Então, o dedo indicador, ó, eu gosto de estudar Libras. Eu gosto de estudar matemática, as duas configurações de mão em 4. Eu gosto de estudar o dedo polegar e o dedo indicador aqui no queixo, ó. Inglês, inglês. Eu gosto de estudar português, português. Ou às vezes você não gosta e a expressão facial tem que ser de não gostar. Eu não gosto de estudar português. Eu não gosto de estudar inglês. Então, a expressão facial é o sentido que você dá para aquela frase. Meu nome, ó. Meu nome. E aí você faz a datilologia do seu nome. Agora, se você quer perguntar uma pessoa, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? A mesma configuração de mão para nome, que é a configuração de mão em U, dedo indicador e dedo médio. Mas a expressão facial tem que ser de pergunta. Então, o sentido que se dá para os sinais durante a sua interpretação é muito importante para a língua brasileira de sinais. E é claro que para o estudo linguístico disso, é um ramo da linguística que se chama então, de semântica, né, desse sentido que se faz para os sinais. Ok? Vocês têm alguma pergunta sobre o conteúdo da aula de hoje? Ou alguma contribuição?
ou alguma pergunta referente à plataforma. Vou dar uma olhada aqui no chat se tem alguma coisa, ou vocês podem abrir também o áudio. E aí podem estar fazendo a pergunta de vocês referente a alguma situação ou alguma questão do conteúdo, enfim. Agora é o momento das perguntas. Aqui estão perguntando se a avaliação já é no dia 7. Então, eu recebo um calendário e, de acordo com aquele calendário, é que eu organizo as atividades para vocês. Tanto as que serão postadas na plataforma, que é a que a gente já tem lá na semana 2, né, que é conteúdos da semana 1 e 2, que é o seu questionário avaliativo, e as presenciais. Então, essa presencial é o conteúdo da semana 3, que é da semana passada, que foi o conteúdo que a gente viu sobre a relação, né, que se tem da morfossintática, que é o estudo também um ramo da linguística, que é o sentido da morfologia dos sinais e das frases para Libras, para a língua brasileira de sinais. Então, essa atividade presencial, a data em si, você tem que definir com o seu tutor, porque é para ser realizada durante essa próxima semana. Então, de acordo com cada organização do polo, é que vai se aplicar essa prova presencial, tá? Então, é uma prova presencial. Lá no seu plano de disciplina, você pode clicar lá, já está definido, né? Os conteúdos é da semana passada. E agora o dia e horário não sou eu que organizo. Podem ver com a coordenação, com o tutor, né? Quando que ele vai estar aplicando essa avaliação, tá bom? Deixa eu ver. Alguém levantou a mão? Pode abrir o áudio e perguntar, fica à vontade. Olá, boa noite. Boa noite, Mileide. Mileide, eu sou do Polo de Trindade e nós estamos sem tutor há mais de um mês. Na realidade, nós estamos com avaliações atrasadas também. Aí nós estamos preocupados, né? Sua avaliação daqui na próxima semana e a gente não tem tutor. Não temos. E aí? E aí? Eu E também. aí? Tem que ver com a coordenação, não sei se eles abriram um processo, porque quem organiza essas questões das avaliações presenciais são eles. Eu não sei se alguém vai aplicar, né? Ou eles vão, como que eles vão organizar isso, porque não deve ser um problema só da minha disciplina, né? Porque eu acho que já deve estar um problema das outras. Aí vai ter que ver com a coordenação mesmo. Porque quem que vai aplicar, né? Se vai alguém da própria coordenação aplicar, ou vão deixar tudo para o final, não sei. Não sei também te dizer. Teria que ter uma conversa com a coordenação para saber como que vai ser isso. O vídeo da aula 3. O vídeo da aula 3 foi o que eu expliquei no início da aula, tá? A gente estava com problema no sistema, a gente teve a aula, né? Quem participou da aula assistiu e tudo, mas a gente não conseguiu gravar. Então, eu vou disponibilizar uma explicação. Possivelmente amanhã eu já posto na plataforma, porque vai ter que ser uma explicação, porque a aula em si a gente não conseguiu gravar. A gente fez a aula, tudo, quem estava participou, mas a gravação a gente estava com o sistema fora. Na verdade, começou a normalizar ontem e hoje que está funcionando bem, assim, para a gente fazer gravações, tanto que hoje eu consegui gravar. Mas só não fiz a gravação ontem porque a gente faz a gravação pelo e-mail institucional, né? Do IFMT, a gente estava com um problema aqui no IFMT, né? E aí começou a normalizar ontem, hoje que de fato normalizou. Mas eu vou fazer essa gravação e amanhã eu já posto para vocês, tá? Sobre os conteúdos da explicação da semana 3, tá? Deixa eu ver aqui. Eufemismo, isso, foi isso que a gente falou, né? Eufemismo no português é uma figura de linguagem, né?
como a gente tem outras figuras de linguagem no português, como o pleonasmo, né? O que é pleonasmo? Hemorragia de sangue. Isso é um pleonasmo no português, porque se a hemorragia é de sangue, descer para baixo, subir para cima. Então, são figuras de linguagem que a gente tem no português e que, de fato, a gente faz essas comparações com a língua brasileira de sinais, pensando nesse sentido, né, que se tem durante as interpretações. Isso mesmo. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário? Pode levantar a mão ou escrever aqui do lado. Bom, pessoal, então quem não respondeu o questionário 2, ele está ainda aberto, tá? O questionário avaliativo da semana 1 e 2. O presencial é conteúdo da semana 3. Eu vou fazer a gravação da explicação e postar para vocês lá na plataforma. Seria isso, então. Obrigada, uma boa noite, bom sono e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Obrigada.